Bem, já muitas coisas foram ditas nessa manhã, muitas coisas para pensarmos, refletirmos e alguns desafios lançados para tomarmos coragem de uma nova postura diante do nosso casamento, diante do nosso relacionamento. Viva a diferença. Esse tema, ele tem duas formas de ser interpretado. Primeira é a questão da celebração. O viva como uma interjeição de celebração. Viva, coisa boa, eu sou diferente. Ainda bem, porque você, homem, não casou com outro homem. Ainda bem, mulher, porque você não casou com outra mulher. Viva, que bom que nós somos diferentes. E ainda, o viva pode ser o verbo. E aí, a ideia e o desafio de vivermos, estarmos juntos, partilharmos uma história, a construirmos um tempo juntos. Bem, que essas duas coisas aconteçam entre nós. Que ao fim deste acampamento, a gente pode dizer, que bom que eu tenho uma pessoa diferente ao meu lado. Não é igual a mim. E mais ainda, sair daqui desafiados a sermos diferentes e na nossa diferença construirmos um relacionamento sério, duradouro, respeitoso, educado. Bem, para isso nós precisamos ter algumas ideias para início de conversa. Para pensarmos seriamente sobre todas essas coisas, nós precisamos ter algumas coisas muito claras em nossa mente. E o meu papel nesse acampamento é tentar trazer para vocês esses pressupostos, esse início de conversa. Quando você for celebrar ou viver ou agir na diferença, você ter sempre ideia esses 4 pontos que eu vou trazer. Em primeiro lugar, a fonte das diferenças é a mente criativa do nosso Deus. Antes da queda, antes do pecado, quando Deus cria Adão e Eva, Ele é um ser tão criativo que Ele já pensou em seres essencialmente iguais, nós vamos tratar nisso, mas que funcionam de forma diferente. Trazendo um pouco esse texto que o pastor Cláudio já falou um pouco para a gente, Gênesis 1, versículo 26 e 27, só para a gente lembrar, Deus vai dizer: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha que coisa linda. A fonte da nossa diversidade, a fonte das nossas diferenças, essa ideia de que eu não vou casar com uma pessoa igual a mim, já nasce na mente criativa de Deus. Quando Ele sonha, planeja e realiza a obra da criação, Ele já pensa em alguém, em seres diferentes e que vão se completar. Graças a Deus, a Lorena é diferente de mim. E graças a Deus, eu sou diferente dela. E essa diferença se dá de forma física, emocional. Isso vai se dar na forma como nós encaramos as nossas relações sociais. Se você é casado, eu acho que você já percebeu que você é diferente, homem, da sua mulher. Pelo menos fisicamente. Vocês são diferentes. Mulher, eu acho que você já percebeu que você é diferente do seu marido. Isso nasce na mente criativa do nosso Deus. Interessante.
pensarmos algumas coisas nesse texto. Primeiro, o verbo que Deus usa para criar o ser humano. O verbo presente aqui é façamos. Deus não é uma única pessoa. Nós sabemos que Deus se faz a Trindade em 3 pessoas, formando um só Deus. Eu não vou conseguir explicar e diluir todas as suas dúvidas sobre a Trindade nessa manhã, mas você pode procurar o pastor Alexandre Tanaka, recém-saído do seminário, pode procurar o pastor Alex, já mais experiente do que eu. Eles são formados JMC, reverendo? SPS? Não. Melhor ainda? Então, ele é o cara. Ele não tem a mente formatada com a gente, então converse com o reverendo Alex, ele vai conseguir diluir todas essas questões da Trindade com vocês. Mas a ideia aqui, esse plural majestático, essa ideia de pessoas participando, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Bem, o Deus Criador. A gente vai para o seminário e aquela conversa que a gente tinha mais simples acaba se tornando um pouco mais complicada. E a gente gosta de usar termos teológicos. Deixa eu usar um com vocês aqui. A Trindade existe dentro de uma economia. Isto é, são pessoas distintas com ações distintas, contudo iguais em glória e poder. São pessoas que são essencialmente iguais, mas que têm o seu papel. Por exemplo, Gênesis 1 vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1 vai dizer que Deus Pai é quem planeja toda a criação. Quando Ele dá a ordem, disse Deus, faça-se a luz. E o Deus Filho, conforme João capítulo 1, é aquele que participava da criação, sendo o verbo, sendo a ação. E nada do que existe veio à existência sem a participação do Deus Filho. Pessoas iguais, mas com funções distintas. Na nossa salvação, essa economia também se mostra presente. Por exemplo, é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Você só foi salvo em Cristo Jesus porque, em primeiro lugar, o Espírito Santo tocou o seu coração e te convenceu, te deu a fé suficiente para que você olhe para Jesus e diga: ali está a minha salvação. Mas a salvação tem a participação do Deus Pai, elegendo, planejando, formando todas as coisas. E o Deus Filho morrendo na cruz do Calvário. Pergunto: quem merece mais honra? O Deus Pai, o Deus Filho ou o Deus Espírito Santo nessas duas histórias? Alguém ousa fazer isso? São iguais. A honra deve ser dada aos 3. Eles formam a divindade, eles são Deus. O Deus Espírito não é menor do Deus Pai, menor do Deus Filho. São essencialmente iguais, mas funcionam diferentes. A ideia do Deus Criador é: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Somos seres iguais em essência, mas funcionamos de forma distinta. Deixa eu mostrar isso em um quadro para vocês. Quando o texto diz façamos o homem, a melhor tradução aqui, o termo que ele usa é Adão. Adão normalmente é usada para o nome do primeiro ser humano, que vai ser homem. Mas a palavra Adão significa não homem e nem primeiro. Significa humanidade. Talvez uma tradução mais próxima seja: façamos a humanidade a nossa imagem e semelhança. E aí, homem e mulher, masculino e feminino,
Ele os criou. E aqui é a ideia. A palavra é zakar, masculino. Deus cria a humanidade. E mais o texto diz que também cria masculino e cria feminino. Aqui está a beleza da criação. Nós somos seres que funcionam de forma diferente, essencialmente iguais, à imagem e semelhança de Deus. Contudo, temos funções, temos ações, temos percepções diferentes, que nós vamos tratar sobre isso talvez amanhã de manhã. Aqui está a beleza da criação, a criatividade do nosso Deus. Homem, Deus te criou para ser homem. Zakar, masculino. Mulher, Deus te criou para ser mulher. Qual é a nossa dificuldade hoje em dia? Não é questão de valores, porque nós confundimos funcionamento, ações com valor. Então, se o homem tem determinada função, normalmente nós dizemos ele tem mais valor. Se a mulher quer ter o valor do homem, nós confundimos e queremos trocar valor com função. E mulher hoje em dia é desafiada a funcionar como homem. Mas não para aí. O homem muitas vezes é desafiado a funcionar como mulher. Ele não vai chorar ao final do filme romântico. Eu já falei para vocês lá na igreja, o pessoal não está batendo, não sabe disso, mas a gente tem uma crise lá em casa, que é filme romântico. Porque termina filme romântico, Richard Gere está proibido de entrar em casa. Porque termina filme romântico, adivinha o que a Lorena quer que eu faça? Que no outro dia eu cheguei com uma flor, que nem um Richard Gere, bem vestido. Eu falo, Lorena, não dá mais, o cabelo acabou, não dá mais. Ela quer que eu chegue lá com uma flor, prepare um jantar romântico, e com velas, luzes, tudo direitinho, e que a gente viva desta maneira. Mulher, isso é plus, isso pode ser a mais, mas o seu marido vai te amar como homem. Vou mostrar isso daqui a pouco. Qual é o nosso problema de homem? Também é filme, só que não filme romântico. O nosso problema é essa maldição de filmes eróticos. Você já viu alguém precisar gastar tempo e energia, algum homem, para se deitar com uma mulher em um filme erótico? Chega, está tudo pronto, funcionando. E aí a gente acha que a mulher vai nos amar funcionando dessa maneira. Deixa eu ilustrar isso para vocês. Esta aqui é a máquina homem, parte de cima, e a parte de baixo é a mulher. Homem funciona assim, pá, ligou o botão, está funcionando. Mulher é um pouco mais complicado. O interruptor, é esse mesmo, aqui. Homem é só ligar, pronto, funcionou. Mulher é o seguinte: primeiro você aperta o botão verde, depois você gira o botão à direita até 3 graus. Logo em seguida você aperta o azul e o vermelho. Logo em seguida você aumenta um pouco o som. E aí vai essa coisa doida aqui. E tem um problema, homem: se você errar a sequência, acabou a noite.
diferentes. E a necessidade sua, homem, não é alguém que ligue funcionando somente com um botão, porque se assim fosse, você teria casado com um homem. O que você precisa é de um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, se dedicar. E mulher, você não casou com alguém complicado como você. Imagine como seria. Você casou com alguém que funciona diferente. Deixa eu mostrar isso também, talvez numa coisa mais prática, numa compra de shopping center. Vamos comprar uma calça jeans na C&A. O homem é essa azul. Ele entra no shopping, ele vai direto na C&A, ele gasta 6 minutos numa compra de uma calça, ele gasta R$55. Mulher é um pouco mais complicado, porque quando ela entra no shopping, ela percebe que tem a loja da Renner. E ela quer saber se a Renner vende um pouco mais barato. E ela vai até lá. Só que quando ela chega lá, ela descobre que antes da Renner tem lojas de sapatos e lojas de bolsa. E precisa comprar um presentinho para o aniversário do filho. E aí ela descobre que na Renner está com uma promoção. E ela compra outras coisas. E antes de chegar na C&A, ela precisa tomar uma água. E passar na praça da alimentação. Passar em uma outra loja. E vai passando, e vai passando. E quando ela chega na C&A, ela vê as americanas. E aí ela vai para as americanas. E depois, só de muita volta, ela retorna a C&A. O homem gasta 6 minutos, mais ou menos. A mulher vai gastar 3 horas e 26 minutos, mais ou menos, em shopping center. E aquilo que era para comprar uma calça, vira uma despesa de R$846, mais ou menos. Isto nasce na mente criativa do nosso Deus. Homens e mulheres são mais brutos, mas são mais objetivos. E aí está a beleza do homem, conseguir ser mais objetivo. Mulheres são mais belas, mais doces, mas elas são mais subjetivas. E isso nasce na mente criativa do nosso Deus. E socialmente, emocionalmente, fisicamente, essas coisas estão postas. O Sr. Cláudio vai tratar isso talvez amanhã de uma forma mais específica, onde o que acontece na história através dessas diferenças. Mas saiba que isso não é ruim, isso não é pecado. Maldição, como disse o reverendo Cláudio, é essa ideia de eu querer casar com alguém igual a mim, compatibilidade de gêneros. Nós somos seres diferentes. Por quê? Porque Deus assim nos criou. Seres que funcionam de forma diferente. Para início de conversa, em segundo lugar, a gente precisa ter uma coisa muito clara em nossa mente. Se em primeiro lugar a diferença nasce na mente criativa de Deus, em segundo lugar, Deus tem um propósito para isso. E o propósito das diferenças é a celebração dos diferentes. A diferença não é problema. A diferença antes deve ser celebrada porque contribui para a construção da nossa personalidade ou na construção dos nossos relacionamentos saudáveis e duradouros. O pastor Paulo trouxe o exemplo A e B. Deixa eu contar o meu exemplo. O Alexandre, um ser fictício, irmãos, eu sou extremamente desastrado. Eu estou morrendo de medo aqui de dar um chute nessa mesa e derrubar tudo. Eu sou desastrado, eu sou um ogro. A Lorena, ela morava com a mãe dela, numa casa pequenininha. Minha casa são quatro, Sirlene. Tudo muito movimentado, e não 3 meninas, mas 3 meninos e uma menina. Imagina a minha casa como que não era. Mãe italiana, gosta de gente dentro de casa, aquela coisa, bagunça, barulho. A Lorena não. A Lorena orava com a mãe dela, filha única, tudo arrumadinho no lugar. Chega o fera aqui, primeiro domingo que eu vou passar almoçar na casa da mãe da Lorena.
Terminou o almoço. A mãe da Lorena gostava de dormir à tarde, ela era professora também, acordava mais cedo, então ela gostava de tirar um cochilinho à tarde no domingo. Eu e a Lorena ficamos assistindo televisão na sala dela, tudo arrumadinho, tudo certinho mesmo, ali e tal. Os corintianos e os santistas vão lembrar. O Gil desce pela esquerda, cruza. Ricardinho abre as pernas do Ricardinho. Ricardinho chuta, Ricardinho bate e faz o gol. Vocês se lembram disso? Os corintianos e os santistas se lembram. Esse foi o dia que eu estava, o primeiro dia na casa da Lorena. Uma participação? Bom, isso eu não lembro, Lorena. Do jogo eu lembro, da roupa eu não lembro. Não pergunta, faz pergunta difícil. Bom, irmãos, o Corinthians precisava fazer aquele gol. Foi aos 47 minutos do segundo tempo. O ogro aqui dá um pulo e dá um murro no ventilador da casa da mãe da Lorena. E ela dormindo. A mãe dela sai do... Meu Deus, o que aconteceu? Somos diferentes. E se você for à minha casa e ela só está arrumadinha, porque a Lorena vai estar. Agora, a Lorena, ela tem um sorriso muito bonito, mas ela tem essa ideia de ficar mais fechada. Se hoje talvez ela consiga conversar um pouco mais, é porque nós estamos juntos. E podemos construir o nosso relacionamento em meio às nossas diferenças. Isto é para ser celebrado. Diferentes não são problemas. Bom, texto de Gênesis capítulo 2, versículo 23 diz assim: e disse, Deus traz a mulher para o homem, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, isha, em hebraico, porquanto do varão, ish, foi tomado. Ish. Eu fico pensando nessa cena. O homem procurando alguém que lhe seja compatível. E ele está só. E sabe quem percebe que isso não é bom? Adão em nenhum momento pede a Deus, faça uma mulher para mim. Não. Quem percebe que ele está só e que isto não é bom é o próprio Deus. Bem, Deus traz a mulher para Adão e eu fico pensando nessa reação. Deus traz, ele olha para aquilo e diz: uau! Que coisa linda! Não é igual a mim! Não funciona igual a mim, é essencialmente bom, mas não funciona igual a mim, mas eu posso tomá-la? Pode! Piadinha ruim. Adão tinha umbigo ou não? É ruim, já estou adiantando. Querem arriscar? É lógico que tinha. Porque no outro dia Deus chegou para Adão e disse: e aí, Adão, como foi? Adão disse: Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa, eu não sabia que era tão bom assim. E Deus diz: aí, garotão! Muito obrigado, que não precisa acender a luz fria. É muito ruim. E isso, quando Deus diz, quando Adão diz: uau, que coisa boa, coisa linda, me completa, osso dos meus ossos, carne da minha carne, ele está na presença de Deus. Deus não virou o rosto quando isso aconteceu. Eles estavam na presença de Deus. O problema é que muitas vezes quando a gente vai se relacionar, seja afetivamente, seja fisicamente, nos nossos atos sexuais, normalmente a gente acha que Deus vira o rosto. O Espírito Santo fica esperando ali fora um pouquinho na porta, que eu vou me deitar com a minha mulher, daqui a pouco você volta, tá bom? Dependendo do tempo, né? Vê aí.
Como assim? A celebração é diante do Deus criativo. Isto é uma coisa muito boa que Deus nos criou, que Deus fez. Ele nos criou. E aqui é a ideia: este homem, esta mulher, eles vão ser interdependentes. Eles vão funcionar numa sinergia. Eles vão coparticipar. Eles estarão juntos. Seres que funcionam de forma diferente, mas que se completam. A imagem e semelhança de Deus. Estamos juntos. E quando eu estou com a minha mulher, eu preciso me lembrar que eu estou com alguém à imagem e semelhança de Deus. E quando ela está comigo, ela precisa se lembrar, ela está diante de alguém à imagem e semelhança de Deus. Por que Adão fica feliz? Porque Deus não lhe deu um espelho. Deus lhe deu alguém diferente. E sabe qual é o desafio disso? Larry Crabb vai dizer o seguinte: o plano de Deus para o casamento não era apenas que fosse meramente um relacionamento entre duas pessoas, que por acaso tem formas físicas que se completam e apropriados a atividades sexuais. Só para deixar bem claro, vou voltar a ler isso aqui, tá bom? Formas físicas diferentes que se completam e apropriados a atividades sexuais, homem e mulher. O plano de Deus é, isto sim, um relacionamento, muito mais do que só fisicamente, mas um relacionamento entre homem e mulher, cujo ser psíquico é diferente um do outro, de forma tão agradável quanto as diferenças da parte física. O que mais nós devemos celebrar, mais alegrar, além das diferenças físicas, é que a nossa perspectiva de mundo é muito diferente um do outro. Isso nos completa, e isso nasceu na mente criativa do nosso Deus. Qual é o desafio então? Quais são os motivos da nossa celebração? Em primeiro lugar, um convite à dependência de Deus. Sabe por que eu acho que esse negócio de gente diferente, com história diferente, com a visão de mundo diferente, fisicamente diferente, funciona? Porque nós precisamos de Deus. Só vamos ficar casados, apesar das nossas diferenças, é porque nós dependemos totalmente do Senhor. Bem melhor serem dois do que um, mas melhor ainda, vai dizer Eclesiastes, se forem três: marido, mulher e Jesus. Jesus presente nos nossos casamentos, Jesus presente no nosso relacionamento, de forma muito séria, construindo e desenvolvendo o espaço da espiritualidade no nosso casamento. Para de brincar de ser espiritual. Eu tenho insistido com essa história lá na igreja, de que esquina de igreja tem algo mágico que muda a gente. Porque quando a gente entra lá na igreja, a gente vira seres especiais, essencialmente crentes. Parece que Jesus é que comanda a nossa vida de verdade. E aí aquele marido grosso, bruto, mal educado, que não sabe ter uma atitude de carinho com a mulher: meu bem, sente-se aqui ao meu lado, por favor. E ele não fala de qualquer maneira, ele precisa engrossar um pouco mais a voz, né? Meu bem. Aquela mulher amarga, ressentida com a vida, parece que se torna uma pessoa feliz, sorri para todo mundo. Eu disse que minha casa são 4 filhos, 4 irmãos. E eu sou de 78, minha irmã de 79, meus 2 irmãos de 80. Imagina a bagunça que não era. Quando a gente virava na esquina da igreja, meu pai dizia: agora acabou. Aquela bagunça parava. 4 santinhos.
Até o meu cabelo ficava de lado. Eu acho que por isso que acabou. E tanto pai lamber passar a mão, né? Para ficar arrumadinho, bonitinho. Qual é o problema disso? É que isso é simulação. E simulação no futebol é cartão amarelo. E na segunda vez, cartão vermelho. Hipocrisia é fingir uma coisa que não é. Vamos parar de brincar? Que tal convidar Jesus a morar de verdade nos seus relacionamentos? E existe um livro, não sei se ele é muito bacana, mas é muito simples, mas faz uma pergunta essencial: como é que Jesus se portaria em meu lugar? E veja que Jesus não é bonzinho o tempo todo. Jesus não é sereno o tempo todo. Há momentos em que ele precisa falar seriamente. Há momentos que ele precisa desafiar pessoas. E há momentos que ele precisa acolher. Que tal convidá-lo para participar da sua construção de relacionamento entre casais? O segundo desafio na nossa diferença, na celebração, é que ele é um movimento a sermos mais maduros. Você quer ser feliz? Não case. Não case. Você quer crescer, amadurecer? Então, case. Você quer ser feliz? Separe. Vá viver a sua vida. Você quer amadurecer? Se relacione seriamente. Mantenha-se casado. Isso não é para criança. Casamento não é para menino e nem para menina. Porque acabou a caminha arrumadinha, comidinha prontinha, roupinha passadinha para vestir o filhinho da mamãe. Acabou. Acabou a filhinha do papai, que o papai está ali o tempo todo e fica: minha filhinha, como você. Acabou. Isso é para criança. Quer crescer? Amadurecer? Case. Isso é celebração. Isso é que nos traz alegria. Quando nós perdemos o foco nessas coisas, a perda do foco nessas coisas se deu em Gênesis capítulo de número 3. A disfunção entre as diferenças tem como origem o pecado. A diferença não é problema. O problema é uma disfunção que acontece entre nós, chamada pecado, algo que está no nosso DNA, que foi me transmitido pelo meu pai e minha mãe, e que eu irei transmitir aos meus filhos, que irão transmitir aos filhos dele. Pecado, pecado. Essa é a disfunção no nosso relacionamento de diferença. Gênesis capítulo 3, 16 é o seguinte: Deus disse à mulher: eu multiplicarei sobre modo os sofrimentos de tua gravidez, em meio de dores dará a luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Deus disse ao homem: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore, maldita é a terra por tua causa, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Aquele relacionamento de diferentes marcado pela paz, pela completude, agora vai surgir uma nova característica: a disfunção do mal. E o que vai acontecer? O Deus Criador, no relacionamento com a humanidade, criando homem e mulher, agora é interrompida, é quebrada. E acontece disfunção no relacionamento homem e Deus. Aquilo que era paz, aquilo que era tranquilo, não mais o será. Aquilo que era o relacionamento homem, ser humano com ele mesmo, agora não mais vai acontecer. Há o problema da disfunção, há o problema do pecado. Aquela interdependência entre homem e mulher vai ter problema por causa do pecado. Se você tem problema na sua casa porque você é diferente da sua mulher ou do seu marido,
por mim, eu tomo as minhas decisões. Isso trouxe problema. Homem com homem, humanidade com humanidade, humanidade de Deus, humanidade e os seus relacionamentos interpessoais, e humanidade e natureza. A disfunção surge. E aí, aquele relacionamento marcado por amor, por carinho, atenção, por completude, vai ser caracterizado pelo uso e abuso. Homens usando mulheres, homens abusando de mulheres, mulheres usando e abusando de homens, caracterizado pela violência e manipulação. Quantas mulheres não morrem de medo ao ouvir a voz do marido por causa da violência? Quantas mulheres não desejam a promoção no seu trabalho e para conseguir essa promoção se permitem seduzir, marcado pela opressão do outro? Aquele só me serve enquanto ele tem algo a me acrescentar. Não ganho mais nada com ele. Simples. Jogo fora, descarto, procuro um novo relacionamento, marcado pela opressão. Eu quero passar um vídeo de uma propaganda da Bombril. Foi vinculado na televisão alguns anos atrás. E aí a gente distrai um pouquinho. É uma propaganda de três mulheres da mídia. Muito bacana. A Marisa Hort, aquela repórter do CQC, e a Dani Calabresa. É para rir. E ele foi produzido por um cara que hoje frequenta a comunidade presbiteriana de Vila Olímpia, lá na cidade de São Paulo. Dê uma olhada um pouquinho nisso. Pensa comigo, homem solta pelo, faz xixi no chão e eventualmente até baba, praticamente um cachorro. Por isso, minha amiga, você que é um ser humano superior e evoluído, tem que adestrar o seu homem para que ele se comporte direito. Por exemplo, se ele pegar um balde com os produtos da Bombril e te ajudar a limpar a casa, o banheiro e ainda lavar as roupas, dá banho nele, faz carinho, deixa dormir na sua cama. Agora, pisou na bola, é jornalada na pulsa, que comigo é assim. Bombril, os produtos que evoluíram com as mulheres. Já reparou que se dependesse dos homens, a humanidade ainda estaria nas cavernas? Essa caverna é só boa, viu? Minha filha, porque o homem é bom, mas é tosco. Por isso, para deixar sua casa limpinha, cheirosa e brilhando, as mulheres precisam mesmo é da Bombril. Só ela tem 1001 utilidades e produtos que estão sempre evoluindo. Não é, Zé? Vamos lá, vamos evoluir também. Hoje ele não quer. Bombril, os produtos que evoluíram como as mulheres. Essa é uma propaganda de um homem conversando com a sua mulher. Veja como a disfunção está presente. Não importa quem está falando. Querem levantar e dar uma esticadinha um pouquinho? Dar um abraço, um beijo na sua mulher, fique à vontade. Pode dar uma relaxada aí se vocês quiserem. Não tem nada a ver, isso aqui é só para a gente continuar daqui a pouco. Não, vamos. Então vamos lá, pessoal. Bem, não sei se vocês conseguem perceber nesses dois vídeos a presença da disfunção. A Marisa Hort vai dizer que o marido, ele tem uma função. Qual é essa função? Depois de sujar, limpar com um Bombril. Bombril é melhor porque ele limpa. Aí, ó, você quer limpa. A Dani Calabresa diz para você evoluir. Como é que elas estavam vestidas?
Como homens. A fala delas não é uma fala de mulher, é uma fala de homem. Né? Aí, ó. A ideia da evolução aqui é a mulher se tornar como homem, agir como homem, falar como homem. A beleza da mulher está na doçura, na subjetividade, no olhar materno, no acolhimento. E aqui nessa propaganda, ela é alguém que bate a mão à mesa e grita com todo mundo. O do homem, em vez dele falar, demonstrar, porque ele é mais objetivo, no telefone a reação é fingindo que vai fazer tudo o que a mulher manda, se anulando. Aqui está presente a disfunção. Nós não mais celebramos a diversidade, a diferença. Nós não mais vivemos a diferença. Mas antes, tentamos transformar seres diferentes em iguais. E mulheres se vestem de terno e gravata. E homens se anulam. E talvez uma conversa com a Fê, uma conversa com a Rose, com o pastor Cláudio, um bom psicólogo, você vai ver os efeitos que se causa na cabeça de uma criança na ausência de uma presença efetiva feminina e masculina. Hoje em dia, pessoas, por causa da disfunção, se tornaram seres híbridos, avatares. Nós não sabemos a diferença de homem e mulher, em suas ações, mas nas suas aparências. Achamos que os valores se confundem pelo aquilo que nós fazemos. Então eu preciso, mulher, para ser aceita e ter o valor de homem, fazer como homem. E o homem, para ser aceito, precisa fazer como mulher, seres híbridos, estranhos. Isso é pecado, isso é disfunção. Deus não queria que fôssemos assim. O projeto 1.0 inicial é que homem e mulher fossem seres distintos e que se completassem, vivessem uma sinergia. Crianças perdidas e sem norte pela ausência da diferença. E aí, uma das consequências da disfunção é que normalmente esses discursos não servem para nós. Esse discurso serve para o outro, né? E a pergunta correta, a questão correta não é o que estão fazendo comigo, mas o que eu estou produzindo no outro, o que eu estou exigindo, o que eu estou pedindo. Mulheres, o seu marido não vai agir como mulher. Não espere que ele saiba o que você está pensando, porque ele não tem o sexto sentido que vocês têm. Ele tem mais dificuldade em entender, olhar, entender, fazer uma leitura mais completa de gestos. Homem, não queira que a sua mulher funcione como você. Ela tem outros gostos, ela tem outro olhar, ela tem outra atitude. A disfunção é tentar transformar o outro em alguém parecido comigo. Bem, graças a Deus nós somos crentes.
E a disfunção foi resolvida pelo nosso Deus. Não adianta terminar a nossa palestra falando só da disfunção. Eu tenho algo a dizer. Existe o programa 2.0. O 1.0 falhou, existe o 2.0. Muito mais rápido, muito melhor, muito mais eficiente e que transforma as nossas vidas. Que é o Jesus Cristo. O reencontro entre as diferenças tem uma versão redentora. É por isso que Paulo escreve lá em Efésios capítulo 5, versículo 21, 22 e versículo 25. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. É interessante porque a ideia aqui não é que mulher se sujeite ao marido e o marido não à esposa. Mas Paulo começa dizendo: sujeitem-se mutuamente uns aos outros em Cristo. E na verdade, essa palavra no grego nem aparece. A versão é assim: sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres ao seu marido, como ao Senhor. A mútua sujeição. Não seres melhores ou maiores, mais perfeitos e mais completos. Porque o texto aqui não diz: mulheres, sujeitem-se aos homens. Sabe o que o texto diz? Mulher, eu não sou melhor que você porque eu sou homem. Eu não tenho autoridade sobre você porque eu sou homem. Eu não lidero a sua vida. Agora ela diz: mulher, se sujeite ao seu marido. Você, mulher, deve sujeição não a mim como homem, mas você deve ao seu marido, como ao Senhor. Mas o texto continua e dizendo: nessa sujeição mútua por temor a Cristo, maridos, ame cada um a sua mulher. Deixa eu mostrar isso de forma muito prática, os direitos e os deveres que nós temos. Primeiro para os homens. Aí, bonitão, para você. Nós temos um modelo. Deixa eu explicar isso melhor então, antes. Nós temos um modelo. Primeiro, o modelo é Cristo. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se ao marido como ao Senhor. E marido, sujeite-se, ame a sua esposa como a Cristo amou a igreja. Nós temos esse fator de cumplicidade. Mulheres ao seu marido e marido à sua mulher. Marido, você tem que amar a sua mulher. Não brinque com isso. Não brinque com isso. Sabe por quê? Porque você não vai dar conta de dizer: parei. É brincadeira. Não estava valendo. Eu gostava de jogar bafo quando era criança. Apanhei muito porque eu perdia. E aí perdia, a pessoa dizia: era de brincadeira, não estava valendo. O quê? Não está valendo? Pode me dar aqui as figurinhas. Sabe essas brincadeirinhas que a gente faz com e-mails, com falas, com toques? A Bíblia diz para você fugir disso. Por isso que ela dá uma ordem muito clara: marido, ame a sua mulher. Fator cumplicidade. E aí há uma reorganização de papéis. Vamos lá nesses papéis. Primeiro, aos maridos. Quais são os direitos? Eu vou terminar de ler aqui, por favor, não saiam correndo, tá? Esperem no final da palestra. Porque o primeiro ponto que você tem direito é viver plenamente a sua sexualidade. Sabia, homem? A Bíblia diz que você tem esse direito de se sentir pleno, feliz com a sua sexualidade. Mas ela dá uma ordem muito clara: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Mulher, sabe essa ideia de dor de cabeça? Sabe o que é isso? Pecado. Pecado. Glória a Deus.
pleno da sua sexualidade. Mas ainda, você tem... Calma! Só para não gritar, calma, gente! Calma. Tem mais 15 minutos ainda de palestra. A Sandra já está com dor de cabeça. Já está dando problema já. Em segundo lugar, você tem direito a ser honrado no desenvolvimento do seu papel como homem. Não. Você não é chamado para ser igual a uma mulher. Você não é chamado a se anular. Você tem direito de ser honrado como homem. Como, porém, em Cristo está sujeita a igreja, mulher, assim também sejam em tudo submissas ao seu marido. Paulo vai terminar dizendo: a esposa, respeite o seu marido. Vou contar um segredo para vocês. Nós, homens e mulheres, somos crianças crescidas, meninos crescidos. E a gente cresceu com a ideia: homem não faz isso. Ô mulher, seja homem. Se você é homem, me espera lá fora. E a gente cresceu com essa ideia: eu preciso provar que eu sou homem, eu preciso provar que eu sou homem, eu preciso provar a minha masculinidade. E aí, mulher, quando ele chega na sua casa e ele se sente desonrado, sabe o que ecoa no coração dele? Eu preciso provar que eu sou homem, eu preciso provar que eu sou homem, me espera lá fora se você for homem. E ele vai reagir não como homem, mas como um ser bruto, grosseiro. Você quer minar o seu homem, o seu marido? Continue falando mal dele para a sua mãe. Mãe, a senhora não sabe, um canalha, um imprestável, não serve para nada. E o cara lá na sala assistindo televisão, ouvindo aquilo: eu sou um canalha, um imprestável, eu não sirvo para nada. Se você é homem, me espera lá fora. Está ecoando no coração do seu marido. Sabe, festinhas de amigo, de amigas, vocês não sabem o banana que eu tenho lá em casa, não serve para nada. Mime o seu homem, você vai acabar com o seu casamento. Porque homem, segundo o texto bíblico, tem o direito de ser honrado. Pinta o cabelo dele, né? Casa de quem tem, né? Mas tem deveres. Aí, bonitão, tem deveres. Sujeitem-se uns aos outros em Cristo. E aí, por causa dessas coisas, da disfunção, durante muitos anos, essa responsabilidade dada, esses direitos dados por Deus aos homens, foi recebida por eles como um privilégio. E dessa forma, eles passaram a oprimir as mulheres. Eu sei o melhor, eu tenho direitos, eu posso, você não, então eu sou melhor. Os direitos do homem, numa perspectiva bíblica, não tem a ver com o valor intrínseco do tipo sexual. Não é porque nós somos homem, mas com a definição de funções estratégicas. Por que o homem tem direito a liderar e ser honrado nessa liderança? É porque Deus tinha uma ideia, não de seres melhores ou maiores, mas de função estratégica. Lembra da ideia do texto da Maria Mariana? Na mesma reportagem ela vai dizer: 2 pessoas no leme não dá certo, precisa de uma só. E sabe quem Deus delegou para estar no leme? O marido. Mas o que de fato envolve os deveres do marido? Em que eles precisam se dedicar a fim de prover as reais necessidades da casa. Em primeiro lugar, homem, você precisa assumir a liderança do seu lar. Deus não espera da sua mulher isso. Deus espera de você ser o líder. Não dono, não um déspota, não um violento, mas um líder. Por isso que a Bíblia vai dizer por 3 vezes lá em Efésios. Em Efésios, Paulo repete: ame a vossa mulher. Assim também os maridos devem amar a sua mulher. Cada um per si ame a própria esposa. Ame
ser líder na sua casa, e sabe como você vai liderar? Com amor. Ainda, Paulo vai dizer que esse amar intensamente é provendo todas as necessidades da sua mulher. Porque Hollywood mentiu pra gente, não sei se você sabe, que amar é sentimento. Sabe essa ideia? Ah, eu amo, que bonitinho, ele tá amando, e todo mundo passeando de mão dadas, caminhando pelo mundo, né? Essa ideia hippie. Não, amar é demonstrar, é com atitudes. E mulheres, o modelo aqui para o marido é a Cristo. Algum momento você vê na Bíblia Cristo preparando uma mesa com um jantar à luz de vela para a igreja? O modelo do marido é Cristo. E sabe como Cristo amou a igreja? Amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo não preparou um jantar, não trouxe flores. Cristo morreu no lugar da igreja. Maridos, você quer mostrar que você ama a sua esposa? Poesia, jantarzinho, flor é plus, é a mais. Mas como você mostra isso? Proteja a sua esposa. Os erros dela não são os erros dela, é seu, você é o líder. Ainda, dando direção, dando estabilidade. Cristo morreu pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Direção. Seres estáveis, seres serenos, capazes de tomarem decisões. É difícil eu me submeter a alguém que cada dia pensa de um jeito. É difícil submeter-se a alguém que não me protege. Você quer liderar a sua casa, você pensa que você é melhor? Não, você só tem uma função diferente: se entregar para a sua mulher e ser uma pessoa confiável. E ainda, dando um espaço de construção, de espiritualidade e de fé. Para apresentar, Cristo morreu pela igreja, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Sabe quem é o responsável pela espiritualidade, construção do ambiente de espiritualidade e fé na sua casa? É você, homem. É você. Deus não espera de outra pessoa. Deus espera de você. Para santo, as mulheres. Primeiro lugar, elas têm o direito de viver plenamente a sua sexualidade. O marido concede ao esposo o que lhe é devido. Não o que você quer, mas o que a sua mulher assim quer. Porque o texto diz: a mulher não tem poder sobre o seu corpo e sim o marido. E também semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. Aleluia. Não vos priveis. Mas ainda, mulher, você tem o direito de ser amada intensamente. É por isso que Paulo diz: marido, ame. Esse é o direito da mulher. Homem, você precisa amar, se dedicar. Mulher, você tem esse direito. Mas ainda, você tem o direito à proteção. O homem é mais forte. É ele quem tem que prover essa proteção. Você tem direito, mulher, à direção e estabilidade. Vale a pena se submeter a um sujeito estável, que sabe aonde ir, como ir. Ele sabe que no meio do caminho teremos problemas, sim, mas ele é estável, ele sabe como corrigir. É bom se submeter a um sujeito assim. E ainda, mulher, você tem direito a um espaço de espiritualidade e fé. Mas agora você também tem deveres. Bom, antes dos deveres, por tempo esses direitos dados por Deus às mulheres foram entendidos por elas como um fardo de inferioridade.
E por isso muitas mulheres deixam se oprimir. A vocação da mulher é completar. Homens são fortes fisicamente, mulheres. Mas aquele segredo que eu contei, eles são fracos emocionalmente. Eles têm foco específico, mas eles não são multifocais. O texto bíblico que melhor descreve o papel da natureza, também da mulher, é Efésios 5. Você, mulher, tem como dever, já falamos sobre a submissão, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Você tem direito a respeito, ou melhor, você tem o dever do respeito. A esposa, respeite o seu marido. Olha que interessante, o texto diz: homem, ame. Porque a gente sabe que a nossa maior necessidade é ser acolhido. E a mulher, respeite. Por quê? Porque, mulher, a gente gosta disso, é isso que a gente precisa. Ainda, a mulher tem como dever a construção do lar. Eu quero encerrar. E quero encerrar com um vídeo de um filme. Se você não assistiu, se dê de presente de assistir, chamado Uma Mente Brilhante. Conta a história de Steve Nash, um matemático que tem o problema de esquizofrenia. Ele cria um amigo imaginário, ele cria uma sobrinha imaginária e ele cria uma conspiração mundial imaginária. Ele precisa ler jornais, ele é gênio, e precisa decodificar, ele acha que tem essa função, decodificar mensagens de Hitler dentro dos Estados Unidos. E ele fica louco com isso. Ele é um professor genial. Ele é gênio na sua área. E as pessoas vêm de todo lugar para aprender com ele. Contudo, ele é colocado de lado. Por quê? Porque ele é esquizofrênico. E ele vai ser acolhido por alguém. Ele vai ser respeitado por alguém. Alguém vai lhe arrumar a gravata. Alguém vai lhe colocar um lenço. Não somos amigos dele. Muitos homens estão perdidos, mulheres, porque lhe falta a honra devida, o respeito devido. Ser desafiado, ele está sendo desafiado 24 horas lá fora. Se ele chega em casa e tem um campo de batalha, ele vai se sentir desafiado também. A história fala dessa menina também, que no meio de uma grande crise, ele pede para ela: fica comigo. Muitas falas de maridos são entendidas como violência no ouvido de mulheres. Quantas mulheres não morrem de medo ao ouvir o portão sendo aberto, o carro entrando e o marido dizendo: cheguei. Por quê? Porque, maridos, falta a nós atitudes de amor. Não é presentinho, não é dizer eu te amo, muito menos escrever uma poesia, um acróstico com o nome dela. Já fez isso, não fez? O que ela quer mesmo. O que ela quer mesmo é essa atitude séria de amor. Eu queria que vocês assistissem a esse filme.
numbers, and the equations and logics that lead to reason. But after a lifetime of such pursuits, I ask, what truly is life? Who decides reason? My quest has taken me through the physical, the metaphysical, the delusional, and back. And I have made the most important discovery of my career. The most important discovery of my life. There's only in the mysterious equations of love that any logical reason can be found. The ignorance. You all think I am. Em 1990, Steve Nash vai receber o Prêmio Nobel de Matemática. E o que ele tem no seu bolso é um lenço que a sua mulher colocou um dia que ele precisava de cuidado. E quando ele vai celebrar a vitória, ele diz, diante de todas as lógicas que eu já estudei, a lógica maior é a lógica do amor. Eu só estou aqui nessa noite porque você esteve comigo. Viva as diferenças. Celebre. É bom ser diferente. Ao fim, nas alegrias, nas vitórias da vida, você vai perceber que você só chegou lá porque alguém diferente a você, completando você, já esteve. Viva. Participe, construa isso. E ao fim da sua vida, você vai perceber que a maior lógica e a razão de ele estar é porque alguém diferente esteve com você. Equilíbrio. Equilíbrio nas diferenças. Para a gente pensar um pouquinho hoje à tarde, em primeiro lugar, que tal rejeitar a tentação e fazer da mensagem de hoje uma agenda para a transformação do seu marido ou da sua esposa? Que tal fazer de tudo aquilo que nós já conversamos nessa manhã uma agenda de transformação para você? É você quem precisa de novas atitudes. É você, homem. É você, mulher. Que tal dedicar-se à edificação da sua casa a partir das funções confiadas por Deus a você, sem aprender delas, sem depender delas o seu valor como pessoa? Não estou pedindo aqui para você deixar de ser uma pessoa. Estou dizendo para você viver as diferenças. Busque sobre todas as coisas agradar aquele que tudo vê através das suas novas posturas e atitudes dentro de sua casa. Que Deus abençoe a minha vida, abençoe a sua vida, para que a gente tenha coragem de tomar essas novas atitudes. Eu também sou pecador miserável. Eu também tenho limitações no meu caráter, limitações nas minhas atitudes, limitações na construção da minha espiritualidade. Eu também preciso da graça de Deus, assim como você precisa, homem. A Lorena também tem limitações. O nosso casamento também é marcado por disfunções.
E eu preciso confessar isso a vocês e dizer que esse tempo aqui também é um desafio para mim. Ao preparar essas coisas aqui, eu fui desafiado a tomar novas posturas. E confesso que ao tentar, às vezes eu falho. Que isso aqui também seja assim na sua vida. Você também tem problemas e disfunções. Que esse tempo seja um tempo de construção sério, de um relacionamento, de novas atitudes. E quando a gente cair e tropeçar, lembre-se que a gente tem a graça de Deus para nos restaurar, para nos perdoar e nos convidar a recomeçar. Como o pastor Cláudio disse, eu não sei como você chegou aqui nesse acampamento. Talvez você precise orar e pedir perdão a Deus nas suas atitudes. Talvez seja um tempo de coragem de novas atitudes. Talvez seja um tempo de zerar e recomeçar com a sua mulher, com o seu marido. À tarde nós vamos ter esse tempo livre, muito bom e muito gostoso. Se divirtam, joguem bola, conversem, deem risada. Mas que tal dedicar um tempo a ficar com a sua mulher e com o seu marido? E talvez, diante de tudo aquilo que nós já conversamos, falar seriamente sobre isso, olho no olho, e seriamente orar e pedir a graça de Deus. Vamos começar? Vamos orar a Deus, pedindo a graça do Senhor sobre nós. Presbítero Carlos, pode fazer essa oração por nós, por favor?